Vejamos mais uma aplicação de uma equação diferencial de primeira ordem. Uma força eletromotriz de 200 volts é aplicada a um circuito RC em série, no qual a resistência é de 1000 ohms e a capacitância é de 5 microfarads. Encontre a carga T no capacitor se a corrente inicial é 0,4 amperes e determine a carga quando o tempo tender para o infinito, certo? Então, o desenho esquemático do nosso problema é o seguinte: nós temos aqui a bateria, que vai fornecer a força eletromotriz, temos aqui uma resistência, e aqui nós temos um capacitor, certo? Então, aqui a bateria, a resistência e o capacitor aqui. Tá? Então, nós queremos saber a carga num tempo qualquer t, considerando que a corrente inicial é de 0,4, certo? E nós temos os dados de E, 200 volts, a resistência, 1000 ohms, e capacitor, a capacitância é 5 vezes 10 a menos 6 farad, certo? Só relembrando, nós temos aqui, para o capacitor, a carga é igual a capacitância vezes V, certo? Então, V é igual a Q sobre C. Temos também que para o resistor, o V é igual a RI. E temos ainda que a intensidade de corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Certo? Bom, como é que isso funciona? Então, se nós formos percorrer o circuito a partir desse ponto, por exemplo, no sentido horário, então nós saímos aqui com 0. Quando chegamos aqui, ganhamos E de voltagem. Percorrendo o circuito, ao passarmos aqui, vai perder voltagem aqui no capacitor, com esse valor, Q sobre C. Continuando, perde novamente aqui na resistência, como RI. E ao chegar no ponto de onde saímos, vai ser 0, certo? Ou seja, RI mais Q sobre C é igual ao E. Agora, considerando que o I é dQ dt, nós teremos R dQ dt mais o I, 1 sobre C Q igual ao E. Então, colocando os valores que nós temos, vamos ficar com 1000 dQ dt, o 1000 é o valor da resistência, mais 1 sobre C vai ser 1 sobre 5 vezes 10 a menos 6, que é igual a o E, que é 200. Certo? Então, para nós podermos trabalhar, nós temos que dividir toda a expressão por 1000. E aqui obtermos apenas dQ dt. Então, vamos ficar com dQ dt mais, ao dividirmos essa expressão por 1000, nós vamos obter 200.
200Q é igual a 200 dividido por 1.000, 0,2. Certo? Então, aqui está uma equação diferencial linear de primeira ordem. Vamos precisar do fator de integração. No caso aqui, μ de t vai ser igual a E elevado à integral de 200 dt. 200 dt. Isso aqui vai nos dar que o nosso fator de integração é E elevado a 200t. Certo? Então, o que faremos com isso? Vamos multiplicar o fator de integração por essa expressão. E no final vamos obter a diferencial de quem? Do fator de integração, que é E na 200t, vezes o quê? É igual a 0,2 vezes o fator de integração, que é na 200t. Certo? Para resolver isso, temos que integrar os dois lados da equação. Então, temos integral de D de E na 200t vezes Q vai ser a integral dessa expressão. Certo? Mais 0,2 é uma constante, fica fora da integral. Nós temos E na 200t. Vamos precisar de 200 aqui para fazer a integração. Então, a gente coloca 200 aqui e divide por 200 aqui do lado de fora. dt. Então, está pronto para integrarmos. Essa integral aqui é o próprio E na 200t vezes Q, igual a, essa divisão aqui dá 1 sobre 1.000. 1 sobre 1.000. A integral fica E na 200t, mais uma constante de integração, certo? Então, aqui, para isolarmos o Q, basta dividir todo mundo por E na 200t. Então, nós vamos obter Q de t sendo igual a 1 sobre 1.000, que vai cortar, na hora que eu dividir aqui, vai cortar esse com esse, mais o C, que multiplica E na menos 200t. Então, aqui está o Q de t. Mas foi dito que a corrente inicial, I de 0, é igual a 0,4. É um dado do problema. Aqui. Ou seja, quando t é igual a 0, a intensidade de corrente, que é a derivada da carga, será 0,4. Ou seja, eu preciso, na verdade, ter a derivada de Q no tempo zero vai ser igual a 0,4. Certo? Então, para isso, temos que derivar essa expressão. Então, Q' de t será igual a 4. Isso aqui dá 0. Isso aqui mantém. Dá E na menos 200t vezes menos 200. Certo? Ou seja, Q' de t é menos 200C na menos 200t. Agora sim que vamos aplicar o que é esse dado, Q' de 0 é igual a 0,4, certo? Q' de 0 é igual a 0,4. Aplicando aqui, nós teremos 0,4 é igual a menos 200 C elevado a 0. Porque eu vou aplicar o 0 aqui, vai ficar elevado a 0, que é 1. Ou seja, o nosso C, fazendo as contas, 0,4 dividido por menos 200, que dá menos 1 sobre 500.
certo? De onde eu obtenho a expressão, finalmente, de Q de T sendo igual, ficando aqui, 1 sobre 1000 menos 1 sobre 500 era menos 200t. Essa é a expressão. Agora, o outro pedido, se t tender ao infinito, ou seja, depois de um certo tempo, quanto vai ser o nosso Q? Ora, o Q vai ser o limite de Q de t quando t tender ao infinito. Ora, se aplicarmos aqui, vai dar zero essa expressão, certo? Porque aqui vem para baixo, vai dar 1 sobre infinito, é zero. Então, a carga final vai ser 1 sobre 1000 coulombs. Que é a resposta, as duas respostas da questão, certo? Agora vejamos um outro exemplo. É um exemplo um pouco mais elaborado, certo? É um exemplo que fala de mistura. Então, vejamos. Uma bebida contendo 6% de álcool por litro é bombeada em um tonel que inicialmente contém 400 litros de bebida com 3% de álcool. A taxa de bombeamento é de 3 litros por minuto, enquanto o líquido misturado é drenado a uma taxa de 4 litros por minuto. Encontre quantos litros de álcool há no tanque em qualquer instante. Qual a porcentagem de álcool no tanque após 60 minutos? E, por último, quando o tanque estará vazio? Então, vamos fazer aqui um desenho esquemático do problema. Que você tem um tanque. Aqui. Tem 400 litros. Inicialmente tem 400 litros com 3% de álcool. Que é o inicial. Está sendo bombeado para dentro dele, na razão, líquido na razão de 3 litros por minuto, certo? Um líquido com 6% de álcool. E sai dele 4 litros por minuto. Beleza? Nós queremos saber a quantidade de álcool que existe num tempo t qualquer, certo? E a porcentagem de álcool após 60 minutos. E a última pergunta é quando estará vazio. Quando estará vazio. Beleza. Então, a quantidade de álcool a variação da quantidade de álcool é igual a R1 menos R2, onde R1 é a taxa de entrada de álcool. E o R2 vem a ser a taxa de saída de álcool. Então, a diferença entre a taxa de entrada de álcool menos a taxa de saída é justamente a variação de álcool que vai haver na mistura, certo? Então, primeiro vamos trabalhar com a taxa de entrada. Taxa de entrada. Certo? Então, R1, nós vamos raciocinar da seguinte forma. R1 é a taxa de entrada. Entra 3 litros por minuto com 6% de álcool. Então, 6% é 6 dividido por 100. Vezes
os 3 litros por minuto. Litros por minuto. Ou seja, o R1, fazendo essas contas, você vezes 18%, dá 0,18 litros por minuto de álcool que entram no tanque, certo? O R2, nós temos que levar em consideração o seguinte: o tanque perde líquido, ele perde líquido a uma taxa de hora. Saem 4 litros por minuto e entram 3, então ele perde na taxa de 4 menos 3, igual a 1 litro por minuto. Ou seja, a cada minuto o tanque esvazia 1 litro, certo? Outra consideração, após um tempo T, então após um tempo T, existirá no tanque 400 menos T litros de líquido, certo? Então, após o tempo T, tinha 400 litros, perde 1 litro por minuto, então, após T minutos, teremos 400 menos T litros, certo? Então, agora sim, nós podemos ver qual é a taxa. O R2 vai ser o seguinte: 4 litros por minuto, que é o que sai, 4 litros por minuto, vezes a quantidade de álcool que sai. Então, é o total de A sobre 400 menos T litros. Ou seja, é a quantidade de álcool que ainda resta naqueles 400 menos T litros. Essa é a razão de saída. Ou seja, podemos escrever como R2 sendo 4A sobre 400 menos T litros por minuto de álcool saindo. De álcool, certo? Então, nós podemos escrever a nossa expressão como sendo dA dt igual a 0,18, que é a taxa de entrada, menos a taxa de saída, que é 4A sobre 400 menos T. Certo? Então, repetindo, dA é 0,18 dA dt, repetir aqui, dA dt é igual a 0,18 menos 4A sobre 400 menos T. Ora, isso nos leva à seguinte expressão: dA dt mais 4 sobre 400 menos T. A é igual a 0,18. Essa é a nossa equação diferencial linear de primeira ordem, certo? A partir dela, nós iremos trabalhar. Então, inicialmente, calculando o fator de integração, μ/t. Certo? Quem vai ser o μ/t? E elevado à integral de quem? Dessa expressão. 4 sobre 400 menos t dt. Certo? Então, essa integral, que aqui está, será igual a e elevado a menos 4 logaritmo neperiano de 400 menos t.
Essa integral, depois eu vou fazer no final do problema, eu vou fazer as integrais que forem aparecendo, tá? Para nós não perdermos aqui a nossa linha de raciocínio. Então, isso aqui, na verdade, implica que nosso fator de integração vai ser 400 menos t elevado a menos 4. Fator de integração que saiu daqui. O que faremos com esse fator de integração? Multiplicaremos aqui a nossa equação, toda ela, certo? Então, nós vamos obter o quê? Diferencial de quem? Do fator de integração, que é 1 sobre 400 menos t na quarta, vezes o a, sendo igual a quem? A 0,18 vezes o fator de integração, certo? Que é 1 sobre 400 menos t na quarta dt. Certo? E agora, nós devemos fazer a integral de ambos os lados aqui da equação. Então, integrando essa diferencial, nós vamos obter imediatamente a sobre 400 menos t na quarta. E essa integral, que eu farei depois também, eu vou obter 0,06 sobre 400 menos t, a terceira, mais uma constante de integração, certo? Isolando o a, só multiplicar, passar isso aqui para cá multiplicando, nós teremos a é igual a 0,06 vezes 400 menos t, porque aqui era a quarta, vai cortar com esse aqui, mais c, que multiplica 400 menos t, a quarta potência. Certo? Bom, estamos quase lá. Então, inicialmente, nós vimos que inicialmente existem... Nós vimos não, nós vamos deduzir agora o seguinte. Nós precisamos saber quantos litros de álcool nós temos inicialmente. Então, inicialmente, dentro do nosso tanque, inicialmente, existem... São 400 litros de álcool, desculpa, 400 de líquido a 3% de álcool. Então, 3% de álcool. Ou seja, essa conta vai dar 12 litros de álcool. Certo? Então, o A, 0, ou seja, a quantidade de álcool inicialmente é igual a 12. Certo? Então, aplicando essa informação aqui, nós teremos que 12 é igual a 0,06 vezes, agora eu vou aplicar o t igual a 0, vai dar 400. Mais o c que multiplica. Aqui é 0, então vai ficar 400 na 4, certo? De onde, fazendo as contas, nós tiramos que o c vai ser igual a menos 12 sobre 400 a quarta. Certo, gente? Bem, então, como vai ficar a nossa expressão? Essa expressão fica da seguinte forma. AT, ou seja, a quantidade de álcool em um determinado tempo t, vai ser igual a 0,06 vezes 400 menos t, menos 12 sobre 400, a quarta potência, vezes 400
menos T na 4. Essa expressão responde à primeira pergunta do problema. Qual é a expressão que nos dá a quantidade de álcool num determinado tempo T? Certo? A segunda pergunta é qual a porcentagem de álcool após 60 minutos. Então, após 60 minutos, nós temos quanto de álcool? A de 60. Então, vamos aplicar essa informação aqui. Vai dar 0,06 vezes 400 menos 60 menos 12. 400 na quarta, que multiplica 400 menos 60 na quarta potência. Ou seja, A de 60 vai dar, utilizando a calculadora, 20,4, que é essa expressão aqui, menos 6,26. Ou seja, A de 60, a quantidade de álcool que tem após 60 minutos, vai ser 14,14 litros de álcool. Mas ele está pedindo, na verdade, a porcentagem após os 60 minutos. Então, após 60 minutos, nós temos que saber quanto que resta. 60 minutos, restam 400 menos os 60, porque sai 1 litro por minuto. Então, nós teremos 340 litros. Certo? Então, a porcentagem de álcool será aqueles 14,14 litros diluídos em 340 litros. Isso dá 0,04158, certo? Ou seja, aproximadamente 4,1% de álcool, aproximadamente, certo? Isso aqui responde o segundo questionamento, certo? 4,1% de álcool aproximadamente. Por último, vem a questão mais fácil, que é quanto tempo vai levar para esvaziar completamente o tanque. Ora, como perde? Como sai? Como sai 1 litro por minuto, né? Estará vazio em 400 minutos. Já que sai 1 litro por minuto, ou seja, em 6 horas e 40 minutos. Esse é o tempo que leva para esvaziar o tanque. Certo, gente? Então, aí está resolvido o problema. Então, como eu falei, vamos resolver aqui as integrais que aparecem aqui. O problema já está resolvido. Eu vou resolver agora as integrais, rapidamente. A primeira integral que aparece lá é a seguinte: 4 sobre 400 menos t dt. Então, para resolver essa daqui, eu chamo U de 400 menos t, de onde eu obtenho que du é igual a menos dt. Então, e U fica como? Bom, esse 4 é uma constante, vai sair, certo? Aqui eu já tenho 400 menos t, aqui está o dt, eu preciso ter menos dt, então boto aqui menos 1 e multiplico aqui do lado de fora por menos 1 também. Então, eu fico com menos 4
integral. Quem é menos dt é du. E quem é 400 menos t é u. Então, a mesma coisa de eu ter menos 4, essa integral é ln de u, mais uma constante. Vamos chamar de C1. Ou seja, o meu I1, voltando para a integral, para o u aqui, para a variável t, eu vou ter menos 4 ln de 400 menos t mais o C1. Certo? É aquela primeira integral. A segunda integral que aparece é 0,18 sobre 400 menos t a quarta potência dt. Então, aqui, de maneira semelhante, eu vou chamar u de 400 menos t. Daí eu tenho que du é igual a menos dt. Certo? Então, eu vou ter I2 é igual a quê? 0,18 quem que eu chamei de 400 menos t? U a quarta. Bom, mas eu preciso ter o menos dt. Então, se eu coloco menos 1 aqui dentro, eu tenho que multiplicar por menos aqui fora. Certo? Ou seja, aqui vai ficar menos 0,18 integral de du sobre u na 4. Certo? Que vai dar menos 0,18 integral de u na menos 4 du. Isso aqui dá menos 0,18. Essa integral vai ser u a menos 3 sobre menos 3. Mais um certo C2. Certo? Essa conta aqui vai dar mais 0,06 vezes u a menos 3 mais C2. Em suma, o nosso I2 vai ser 0,06 sobre U3, que é 400 menos T na terceira, mais C2, que foi o valor que utilizamos para resolver o problema.